Amados irmãos, irmãs, visitantes, amigos internautas, agora nós temos a honra preciosa de podermos meditarmos um pouco nesta palavra tão santa que está neste boletim. A palavra de Deus, que é vida, que é ouro, muito superior ao ouro, portanto que não perece, em que todas as épocas é a mesma palavra viva, poderosa, que traz benefícios, que nos edifica, nos santifica e salva. Portanto, produz frutos preciosos para o nosso viver e para o reino dos céus. Notem os nossos irmãos que o ouro, um minério material, é imperecível e é sempre valorizado, foi sempre valorizado e está sendo muito valorizado em todos os momentos da existência da vida da humanidade. Agora imaginem a palavra de Deus, que, como eu disse, é muito superior ao ouro, que é uma coisa material. É uma palavra de vida eterna. Portanto, irmãos, principalmente nos dias atuais, em que a humanidade está vivendo dias de pujança, de tecnologia e ciência, dias avançados no conhecimento da tecnologia e que tantos benefícios tem nos trazido. Esta palavra é parâmetro, é paradigma, é segurança de conduta para nós, povo apostólico, para bem desfrutarmos de tudo isto que hoje é presente, de modo racional, inteligente e com sabedoria, de modo que não venhamos a desviar da receita proposta por Jesus, quando ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças e de toda a sua alma, e o seu próximo como a si mesma. Portanto, irmãos, o boletim desta reunião nos dá o indicativo como nós permanecermos no amor de Deus, amarmos a Deus sobre tudo e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então diz aqui: praticarmos o verdadeiro e sincero amor ao próximo, perdoar, não alimentar sentimentos maus no coração, não entrar em contendas nem em discussão, e não usar de represália contra ninguém. Ele ensinou a não ter o espírito de vingança e não julgar os atos nem a vida dos semelhantes. Portanto, irmãos, evitando isso daí, nós estaremos caindo nas indicações do venerável apóstolo São Paulo, que também aconselha dizendo que, observando esses mandamentos, essas regras de conduta, esses conselhos tão sábios, nós estaremos nos preservando da amargura, da tristeza, de muita dor, de muito sofrimento e de muitas coisas ruins que poderão sobrevir sobre nós, se nós cometermos aquilo que aqui está dizendo para evitarmos. E ele diz: para que nós não caiamos em gritarias, blasfêmias, ira, porque isto é amargura, é cólera, é sofrimento, é dor, e também nos repudiando de praticarmos a malícia. Malícia é tudo aquilo que insinua o mal ou põe o mal por atos ou situações que existem na terra. Portanto, não podemos exercer a malícia, porque o próprio nome diz, veículo do mal. Concretizar-se o mal é ser infeliz. De modo que, pondo esta receita em observância, nós estaremos caindo neste conselho, na consequência tão sábia, tão precisa e necessária para o nosso viver, em que ele indica, dizendo assim: sedes, pois, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para sermos imitadores de Deus, precisamos ser indulgentes,
como Deus, Jesus, a Santa Rosa, a Virgem Maria Santíssima, o nosso irmão Aldo, nosso santo irmão Aldo, são indulgentes. E indulgente é a pessoa que tem amor, tem bondade, tem misericórdia e concede o seu perdão. Portanto, estaremos imitando o nosso Deus como seus seguidores e pondo em prática os seus ensinos. E como fruto precioso desta prática, haverá então união fraternal, que é o vínculo precioso de todo bom relacionamento. União, situação única, crermos de um só modo, agirmos de um só modo, sermos um povo zeloso de boas obras, que brilhe como a luz neste mundo tão carente da graça de Deus. União, que tem sido a esperança milenar do nosso Deus. Desde o profeta Moisés, Deus alimentou muita esperança que aquele povo fosse muito unido, porque surgiu, era de origem, oriundo, portanto, do patriarca Abraão, e tinha tudo para ser unido, porque nasceu de uma só raiz, o patriarca Abraão. Deus não conseguiu esta união tão desejada. Alimentou a esperança nos tempos de Jesus, porque crendo no Salvador, crendo no Redentor, naquele que se daria em sacrifício vivo para nossa redenção e salvação, esta união fraternal pudesse acontecer. E Jesus estabeleceu como um mandamento, tanto pregou a união fraternal, como estabeleceu como mandamento na sua oração sacerdotal. Quando orou o Pai orando ao Pai, disse que eles sejam um, como nós somos um, eu em ti e tu em mim, e eles sejam um em nós. Então, irmãos, um mandamento que Jesus deixou, mas que por circunstâncias da época também Deus não conseguiu esta união tão perfeita, tão desejada como ele alimentou naquela época a sua esperança. Mas ele com Jesus não desistiram deste intento, quer dizer, deste plano de ver o seu povo unido. E quando ele enviou Jesus pela segunda vez, toda a sua esperança se volta para nós hoje, porque hoje nós nos constituímos a família do Consolador, redimidos por esta Santa Poderosa, guiados pelo Supremo Pastor por 44 anos, que incansavelmente transmitiu esses conselhos para sermos unidos como vínculo perfeito do amor ao próximo e do amor, sobretudo, a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, esta união precisa acontecer como fruto do amor ao próximo, como fruto da nossa obediência em rejeitarmos os sentimentos negativos, os sentimentos que não são bons, para que não haja em nosso meio qualquer divisão. Mas alguém poderá pensar, se eu perdoar, se eu ser compassivo, se eu ser paciente, então eu vou ser pisado, vou ser o que na sociedade? Meus direitos. Sim, tenho o direito de defender seus direitos. Quando for necessário, preciso, justo, mas não faça justiça com as suas mãos, porque não existe justiça praticada pelas próprias mãos. Mas entregue a sua causa às autoridades competentes e, acima de tudo, a Deus e aos seus santos poderosos. Recorra aos seus direitos perante a lei que existe na terra, mas nunca se vingue, nunca pratique revanche, nunca procure a desforra, porque, irmãos, se levarmos um pontapé na canela e devolvermos um pontapé na canela de quem nos deu o primeiro pontapé, estamos no mesmo patamar de situação negativa. Então não podemos atribuir o mal com o mal. Recebermos o mal, sermos pacientes, confiarmos, termos amor. Eu não digo que alguém vai chutar a nossa canela, porque também isso é contra a lei. Pelas leis, direitos humanos, a lei social também recomenda que sejamos respeitosos, mas é como um exemplo. Quando nós somos incompreendidos, não vamos devolver incompreensão.
discussão por discussão, que não leva a nada, só nos dá prejuízo e traz-nos mal. Então, irmãos, fazendo assim, nós estaremos caindo em outra situação muito bela, que está neste boletim, que diz: amor com amor se paga. Quanto amor temos recebido deste Deus tão bondoso, misericordioso e, como eu disse, perdoador e justo e santo. Quanto amor a Santa Vó Rosa distribui aos nossos corações. Que exemplo maravilhoso Jesus nos concedeu. Ela nos concedeu. A Virgem Maria nos deu este exemplo. E o nosso santo irmão Aldo também nos deu esse exemplo por 44 anos à frente da obra desta igreja. Então, exemplos de amor nós temos de sobra e precisamos exercer este amor. Para que os nossos filhos, que serão o futuro desta igreja, também cresçam em amor e paguem amor com amor. E como diz aqui, para que os nossos filhos também sejam bem-sucedidos, é preciso que nós, avós e os pais, nos preocupemos com a boa moral dos nossos filhos, a boa educação, a boa formação, o seu desenvolvimento de fé, mostrando a eles regras disciplinares da vida, mostrando a eles que é necessário orar, sermos apegados à oração e incentivá-los também a serem apegados à oração. E aqui indica a oração do Pai Nosso. Eu me lembro que quando a Santa Vó Rosa cumpria seu ministério nesta terra, à frente desta igreja por 16 anos, muitos obreiros frequentavam a sua casa, diáconos, diaconisas, pastores, pessoas que quisessem podiam ir, iam lá, e ela sempre tinha uma palavra sábia para dirigir a todos. Em certa ocasião, ela disse para aquele grupo que ali estava: meus filhos, quando vos encontrardes em situação de muita dificuldade e um desânimo querer de vos tomar, não se desanimem, mesmo não encontrando forças, mas busquem forças e não deixem de praticar pelo menos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como socorro para os nossos dias difíceis, porque dificuldades e momentos delicados não nos falta no transcurso do nosso dia a dia. E é preciso que sejamos apegados à oração e façamos pelo menos a oração do Pai Nosso. E ensinemos às nossas crianças a prática do bem, da justiça, do amor, da mansidão, do bom caráter, de modo que eles não venham se iludir, porque o mundo está muito perigoso, irmãos. E o que mais predomina são as coisas negativas. E aquilo que toda coisa que predomina acaba sendo considerada como normal. E quando não são normais, não são úteis, não fazem bem ao nosso viver e ao viver das nossas crianças e da nossa mocidade. Então precisamos estar alertas, ligados a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, e termos uma palavra ungida para aconselhá-los e adverti-los se caso estejam pensando errado ou agindo errado. E pratiquemos a verdadeira caridade, porque amor é caridade, e caridade é a maior virtude que um filho de Deus possa praticar, porque ela é benigna, e sendo amor, o amor estimula o diálogo, a paciência, a confiança, a esperança, a mansidão, a longanimidade, que são virtudes de um filho de Deus. E assim seremos revestidos dessas virtudes e daremos o nosso bom exemplo às nossas crianças, aos nossos jovens, e os nossos jovens sejam perseverantes quanto à observância da doutrina e da disciplina da igreja, não considerando muitas coisas que acontecem neste mundo como normais, porque é muito praticada, muito vivida, mas devido ao estado espiritual em que se encontra a maior parte da humanidade, distante de Deus, perdeu a diretiva, estão navegando à deriva, quer dizer, em rota contrária ou perdido da rota. E quando a rota é indicada para os filhos de Deus e para todo ser humano amado por Deus Pai pelo reino dos céus,
é o reino dos céus, é a sua doutrina e disciplina. Portanto, não nos deixemos levar por qualquer ilusão, sedução, degradação, depravação, que venha depreciar nossa alma, nosso caráter, nosso espírito, mas sejamos vigilantes e pratiquemos a caridade, porque vivendo esta santa doutrina e praticando essa disciplina, nós estaremos exercendo a verdadeira caridade e o verdadeiro amor ao próximo, porque estaremos sendo um indicativo do caminho que conduz aos céus, ao nosso Deus, o caminho para as pessoas serem abençoadas, e seremos como luzes a brilhar. Sim, seremos como luzes a brilhar. É um mandamento de Jesus, quando ele disse: e os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Não é lá, o reino de Deus lá, é aqui na terra, é aqui no seu reino, aqui na terra, no meio da humanidade. Nós precisamos ser indicativos com o nosso viver, com a nossa vida de consagração e santificação, indicativo do bem, da justiça, da paz, da paciência, da consagração, da santificação, do mérito, a graça dos céus e da companhia dos santos e anjos em nosso viver, para sermos em tudo bem-aventurados e com certeza e infalivelmente seremos sim bem-aventurados, porque esta doutrina traz bem-aventurança, santifica e leva almas para o nosso Deus, para o reino celestial, glorifica Jesus, como tem acontecido na vida da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de milhares de apostólicos que se assentaram nesses bancos, outros usaram esses púlpitos, cantaram no coral, enfim, tiveram esta vida de fé, e ao encerrar sua carreira, mereceram a glória celestial, porque em tudo foram perseverantes. Se formos em tudo fiéis e perseverantes, também nós chegaremos à glória celestial. Amém. Convido os que estão sentados a ficarem em pé. Eu vou fazer a oração finalizando a nossa reunião. Ó Santíssima e bendita Avó Rosa, bendito o cetro do poder de Deus, que significa que dá real manifestação a este poder invencível, inabalável, vivificador, santificador, restaurador, que cura, abençoa, salva, preserva do mal e lhe conduz almas para o reino celestial. Louvor, adoração à Senhora, ó bendita Santo Consolador da promessa de Jesus, a grande bênção que Ele prometeu e que hoje no decorrer desses 60 anos, tem sido uma realidade tão preciosa na vida desta Igreja Apostólica. Eu rogo a Senhora, ao nosso Santo Irmão Aldo e a nossa Mãe Maria Santíssima, que em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, exercendo todo o poder de Consolador, ó Santa Avó Rosa, a Senhora abençoe, proteja e guarde os presentes e os ausentes que aqui não puderam estar por um motivo justo, e esses que aqui se fazem representar pelos seus nomes inscritos nessa caixinha de pedido de oração, que são filhos de seus filhos, parentes, amigos e conhecidos, pessoas que estão passando por momentos difíceis e angustiantes, doenças, enfermidades, enfim, situações extremas muitas vezes, e outros impossibilitados de ter uma vida normal, mas que estão esperançosos de alcançar a sua divina graça, que tem sido tão abundante na vida desta igreja, porque a Senhora tem realizado prodígios, milagres, sinais e maravilhas com abundância. No decurso desses 60 anos, a Senhora muito tem ajudado o reino dos céus e as pessoas carentes da graça de Deus e merecedoras do seu poder e da sua bênção. Santa Avó Rosa, manifeste esse poder miraculoso, multiforme e prodigioso, que opera sinais, prodígios e maravilhas em socorro dessas vidas preciosas, de acordo com a justiça de Deus e o mérito de cada um, que isto aconteça. E assim todos sejam muito abençoados e felizes e amparados no dia a dia do seu viver. Abençoe as nossas mães, que têm a sagrada missão de criar, educar, formar o caráter de fé e de boa moral dos seus filhinhos, e também ser uma companheira, uma conselheira, uma amiga de todos os momentos dos seus filhos jovens e adultos. Portanto, adolescentes e jovens sejam amparados por essas mães, pelo pai, pelo casal, que viva em paz, em perfeita harmonia, cooperando com o bem-estar de seus filhos
e aí ao mérito, a graça de Deus, para que os seus santos e anjos façam-se presente nos seus lares. Abençoe os idosos que pedem a sua graça, o socorro da Senhora, do Santo Irmão Aldo e de Nossa Mãe Maria Santíssima. Que eles sejam felizes, abençoados e tenham os seus problemas resolvidos, minimizados, ou uma cura total ou parcial, de acordo com a vontade da Senhora e o mérito de cada um. Mas que a Senhora, a bendita Vó Rosa, riquíssima em poder e autoridade, tenha o desejo de fazer todos felizes e bem-aventurados. Irmãos, internautas, pessoas visitantes, creiam, confiem e recebam esta bênção preciosíssima que a Santa Vó Rosa nos concede. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. A bênção dela, como nosso anjo protetor. A bênção da Virgem Maria, esta Rainha Santa e tão poderosa, que muito nos ama e quer o nosso bem. A bênção do Santo Irmão Aldo, este Santo de Deus poderoso, que continue a trabalhar pelas nossas causas e se faz presente em nossas vidas, trabalhando incessantemente para que sejamos bem-aventurados. Recebam esta bênção. Tenham paz, tenham alegria, vivam felizes, tenham uma semana vindoura, próspera, de trabalho, de afazeres, e sejam bem-aventurados no lar, na família, no trabalho, nos estudos, em todos os segmentos da sociedade. E assim o reino do céu seja honrado e glorificado. E por esta bênção preciosa, por mais esta oportunidade tão importante e tão bem abençoada que a Senhora nos concedeu, a Santa Vó Rosa, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu santíssimo nome e todo o reino celestial, e haveremos de assim fazer hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.